Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Adriana Cabral, do Componente de História, e te convido a acompanhar comigo o objeto de conhecimento. Olha só, nós temos então a aula de número 8, o objeto de conhecimento, o mundo em conflito, a Primeira Guerra Mundial. Nosso detalhamento, o neocolonialismo e a Primeira Guerra Mundial. Ficaram curiosos? Então acompanhem comigo esta aula bombástica. Então, temos para, neste momento, falarmos, então, sobre o quê? Sobre esse período, então, que antecede aí a Primeira Guerra Mundial. Por isso, nós vamos, então, falar sobre o neocolonialismo, que seria, então, o quê? A disputa por territórios. Lembrando ali que a Europa como um todo, tá certo? Países imperialistas, principalmente França, ali, Inglaterra, Alemanha, estão disputando territórios. E exatamente por isso o neocolonialismo, que ele é típico então do século XIX, tá certo? Ele vai fazer o quê? Ele vai intensificar as rivalidades entre as potências europeias, criando um cenário de tensão que foi decisivo para o estouro, então, da guerra em 1914. Mas, para a gente começar, então, a falar sobre esse período aí, não é mesmo? Que parece que nós estamos começando ali a disputar tanto territórios que nós vamos, inclusive, começar a guardar armamentos e esperar apenas um pequeno estopim para a gente fazer, então, aí, surgir, então, esta Primeira Grande Guerra Mundial. Mas, antes disso, vamos falar, então, sobre alguns fatores relevantes, então, para a gente entender esse contexto. Observa aqui nesta imagem que nós temos. É o quê? Exatamente essas potências imperialistas. Escolhe aí a tua favorita, meu caro aluno. É a França? É a Itália? É a Inglaterra? A Alemanha? Portugal? Holanda? Bélgica? Espanha? Vocês, então, estão vendo aí, através exatamente dessas mãozinhas ali, disputando, então, ali o território, principalmente África, Ásia e Oceania, aonde nós vamos ver o quê? Eu quero, então, disputar território. Eu preciso, então, tirar dessas localidades o quê? Tudo aquilo que eu preciso para a Revolução Industrial, então, no meu país. Ferro, carvão, petróleo. Então, percebam, na verdade, que esses países, parece que a Europa ficou tão pequena que a gente vai, então, para uma outra localidade. Exatamente por isso, o neocolonialismo é um novo colonialismo, agora, então, em pleno século XIX, através, então, aí, dessa Revolução Industrial e dessa disputa, então, aí, por quê? Não é mesmo? Por produtos, por territórios, tá certo? Então, olha só, vamos, então, falar sobre esses fatores, então, que vão fazer o quê? Fatores que intensificaram, então, esse neocolonialismo. Temos, então, aqui, neste período, exatamente, alguns fatores para a gente compreender, então, essas disputas, então, por colônias fora, então, ali da Europa. Nós temos aí, então, a expansão imperialista. As potências como a Grã-Bretanha, a França e a Alemanha competiam por territórios na África e na Ásia. Nós temos também, olha só, a necessidade econômica, tá? Que seria, então, o quê? A busca, então, por matérias-primas. É a borracha, é o petróleo, são minérios, ouro, ferro, carvão, tá? E, claro, mercados consumidores, tá certo? Isso vai gerar o quê? Crises diplomáticas, tá? Que são o quê? Então, os conflitos como as crises marroquinas de 1905 a 1911 e 1911 entre a França e a Alemanha, que quase levaram à guerra antes de 1914. Então, percebam que a gente está começando a colocar esta Europa como se ela estivesse ali, não é mesmo? Ali como se tivesse uma bomba prestes a estourar. Então, a gente precisa perceber esses fatores, porque eles são importantíssimos para a gente compreender, então, o estopim da Primeira Guerra. Observem comigo, olha que imagem bonita. Nós temos, então, aqui, essa imagem que mostra exatamente o quê, não é mesmo? Esses países imperialistas, então, disputando territórios, tá certo? Em alguns momentos com diplomacia, outros totalmente sem diplomacia. Por isso, observe, então, a imagem, bastante recortadas. Então, é o quê? É este mundo capitalista buscando, então, esses mercados consumidores. Nós temos, então, aí, olha só, o nacionalismo e
prestígio, então, imperial. Percebam, então, que nós vamos ver o quê? Esta corrida em busca, então, de novos mercados. Esta corrida para quê? Para que eu possa também vender os meus produtos. Então, eu preciso também o quê? De mercados consumidores. E, claro, se eu estou numa outra localidade, eu também preciso tirar desta localidade tudo aquilo que eu preciso para a revolução, então, industrial do meu país, para fortalecer e, claro, a gente está dentro do capitalismo, ganhar mais dinheiro. Então, vamos falar sobre essa parte do nacionalismo e prestígio imperial. Falei para vocês, então, agora sobre esta corrida, né, pela África. Então, nós temos aí a Conferência de Berlim, de 1884 a 1885. Potências europeias decidiram a partilha e controle da África entre elas. Durante o período, né, do novo imperialismo, a partilha, então, gerou rivalidades, tá certo? Principalmente por aqueles países que saíram tardiamente ali para as suas revoluções industriais, como, por exemplo, a Alemanha, tá? Então, ali quem são os primeiros países que saíram? A França e a Inglaterra. Então, elas são soberanas. É claro que elas vão enfrentar, então, aí, não é mesmo, este avanço alemão. Vamos falar, então, agora sobre o pan-germanismo versus, então, o pan-eslavismo, que é um outro ponto importante para a gente compreender, então, esse contexto histórico aí, né, prestes aí a eclodir, então, essa primeira grande guerra. Eles são o quê, professor? Então, esse pan-germanismo e o pan-eslavismo, movimentos nacionalistas que tiveram destaque na Europa durante os séculos XIX e XX. O pan-germanismo, com foco na unificação dos povos germânicos, e o pan-eslavismo, com foco na unificação de povos eslavos que disputavam as regiões, então, ali dos Balcãs, a Alemanha, a Áustria, a Hungria, né? E temos aí também o quê, né? A Rússia. Então, percebam aí o quê? Que esse pan-germanismo e o pan-eslavismo é como se fosse ali... são os meus aliados, né? Tanto ali para o pan-germanismo, como também nós temos ali o pan-eslavismo, também ali com seus aliados. Então, se brigam, opa, já temos então ali certas alianças, prestes então ali, né, mesmo, a entrar em qualquer conflito. Ou seja, percebam aí essa pólvora que cai então ali sobre essa Europa. Vamos falar agora também sobre o que? O sentimento de superioridade. O componente central do neocolonialismo referia-se à crença por parte das potências europeias de que eram mais civilizadas e, portanto, tinham a missão de levar a civilização a outras regiões, principalmente aí a África e a Ásia. Então, percebam que esses países da Europa que já fizeram ali a sua revolução industrial, eles olham então os outros países como o quê? Como pessoas ali que precisam, de certa forma, né, ser civilizadas. Mas quem é que vai levar essa civilização? Esses países europeus. Então, percebam também o quê? Que é um choque também de culturas, tá certo? Vamos ver, então, aí as rivalidades econômicas e o protecionismo. Então, nós temos aí a ascensão industrial, ameaçava a hegemonia britânica, levando, então, aí a uma corrida, o quê? Armamentista naval. Lembra que eu falei para vocês aí que a Alemanha ela sai tardiamente, se comparada com a França e aí a Inglaterra. Então, se ela sai depois, olha só, ela também vai querer uma parte da África, tá certo? Então, olha só, ela vai entrar também nessas rivalidades e nessas disputas. Vamos falar agora sobre as barreiras comerciais. As potências imperialistas, além de buscarem expandir seus mercados, implementavam barreiras comerciais para proteger suas indústrias e economias domésticas, tá certo? Então, lembra lá, eu preciso o quê? Vender para outros mercados, então, fora da Europa. Exatamente por isso, África e Ásia, tá certo? Precisam, de certa forma, também estar sob o jugo, então, dessas nações imperialistas, tá certo? Olha só, temos também aí as tarifas alfandegárias, que são cotas de importação e outras medidas protecionistas, eram usadas para dificultar a entrada de produtos estrangeiros, especialmente aqueles de outras potências imperialistas.
tá? Então, percebam, como eu falei para vocês, a gente tem, então, ali os produtos que começam a chegar. Então, exatamente por isso a gente tem aí, né, essa briga por essas tarifas alfandegárias, por essas cotas, então, de importação. Se é meu amigo, pode entrar. Se não é, a gente aumenta, então, aí as tarifas alfandegárias. Eu tenho que fazer com que o outro país não venda mais do que eu. Então, era essa a mentalidade desses países, então, aí, ligadas, né, a esse imperialismo, perfeito? Vamos falar agora sobre essas tarifas, então, protecionistas. Exemplo aí, né, nós temos, então, Alemanha versus a Grã-Bretanha, tá? Aumenta, então, a tensão, porque se a gente for pegar a Grã-Bretanha, ali é parte, a Inglaterra, tá certo? Ela é a grande senhora da Revolução Industrial. E a Alemanha, ela saiu tardiamente, então, não é mesmo, aí no seu processo de industrialização. É claro que a gente vai ver aumentar a tensão entre esses dois países. Ok? E olha só, nós temos então aí neste contexto que a formação então de alianças, tá? Então a gente tem de um lado aí a Tríplice Aliança, formada pela Itália, Alemanha e Império Austro-Húngaro, e nós temos então de um outro lado a Tríplice Entente, a Rússia, a França e a Inglaterra. Então percebam então que esta Europa ela já está ali, não é mesmo, né? Esperando apenas um pequeno contexto para poder, então, eclodir aí a Primeira Guerra Mundial, tá certo? Então, olha só, e principalmente quando a gente fala sobre essa tríplice entente, Grã-Bretanha, França e Rússia, versus, então, essa tríplice aliança, Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, nós temos ali o sistema, então, de alianças, que transformou, então, essas disputas coloniais em um grande conflito global. Temos também aí questões intrínsecas, que é o quê? A questão balcânica. A Áustria e a Rússia disputam influências na região com a Sérvia apoiada, então, pelos russos. E nós temos, então, aí, não é mesmo, os incidentes pré-guerra com raízes neocoloniais. Então, nós temos aí a crise de Agadir, que é de 1911, lá pela região do Marrocos. A França, com a ajuda do Reino Unido, buscava estabelecer um protetorado sobre o Marrocos, enquanto a Alemanha, com seu crescente poder econômico, pretendia garantir seus interesses comerciais e geopolíticos na região. Então, nós temos, né, que essa crise ela foi resolvida por meio de um acordo em que a Alemanha reconheceu a influência francesa no Marrocos em troca de compensações territoriais na África, né, equatorial francesa, que é então aí o Congo francês. E a gente tem então aqui, trago para vocês essa imagem que é o quê? Não é mesmo? Como estão, então, ali os impérios naquele período. Então, nós temos aí, não é mesmo, em roxo, o Império Austro-Húngaro, e nós temos aqui, então, né, entre esse amarelo quase laranja, o Império Otomano. E olha só como eles estão ali, né, nessas regiões, tá certo? Disputando territórios. E temos, então, nesse período também o quê, né? As guerras balcânicas de 1912 e 1913. A Primeira Guerra Balcânica foi um conflito entre a Liga Balcânica, a Sérvia, Montenegro, Grécia e Bulgária, e o Império Otomano, motivada pela necessidade de expulsar quem? Os otomanos do território europeu. Então, olha só, nós temos aí, né, o ano então de 1913, e percebam então no mapa agora, olha como mudou. Nós já temos então aí este Império Otomano perdendo espaço. Tá certo? Então, ó, temos então aí nesse período que a Segunda Guerra Balcânica aconteceu entre os membros da Liga Balcânica, pois a Bulgária ficou insatisfeita com a divisão dos territórios conquistados durante a Primeira Guerra Balcânica. E temos então ali o nacionalismo exacerbado após o declínio do Império Otomano. Tá certo? Então, percebam aí a importância também desses pequenos conflitos territoriais que, como eu falei para vocês, né, fazem aí essa Europa aí prestes a eclodir, então, aí na Primeira Guerra Mundial.
Então, olha só, e aí qual é o grande estopim? Professora, qual é então ali, não é mesmo, o fio da meada, aquele fósforo que foi aceso? Exatamente aqui a imagem para vocês. Foi o assassinato do Francisco Ferdinando em 1914, que se tornou aí o estopim da Primeira Guerra Mundial. Os Balcãs, na década anterior a 1914, eram um verdadeiro barril de pólvora. A região vivia uma situação instável dominada por tensões nacionalistas. O Império Austro-Húngaro, que havia anexado a Bósnia em 1908, enfrentava a oposição de grupos como Mão Negra, organização sérvia que defendia a unificação dos eslavos no sul sob o ideal do pan-eslavismo apoiado pela Rússia. A Sérvia, fortalecida após as guerras balcânicas de 1912 e 1913, emergia como uma ameaça ao domínio austríaco na região, enquanto a Áustria-Hungria, respaldada pela Alemanha, buscava reprimir o expansionismo sérvio. Então, nós temos aí o assassinato do herdeiro austríaco Francisco Ferdinando em Sarajevo, no dia 28 de junho de 1914, por Gravilo Príncipe, um jovem nacionalista ligado à Mão Negra. Não foi um incidente isolado, mas é a faísca que explodiu aí o barril de pólvoras dos Balcãs, desencadeando a crise diplomática que levaria então aí à Primeira Guerra Mundial. Então nós temos, não é mesmo, este assassinato como ali o estopim da guerra. Exatamente por isso, vamos falar então aí das 10 exigências da Áustria-Hungria à Sérvia. Então nós temos um documento composto por 10 exigências humilhantes que incluía a censura à imprensa, Sérvia anti-austríaca, dissolução da sociedade nacionalista como Mão Negra, né, já que foi aí acusado do assassinato do príncipe, participação de autoridades austríacas nas investigações do crime em território sérvio, violando, então, a soberania do país. A Sérvia, então, sob pressão da Rússia, sua aliada, aceitou parcialmente 8 exigências, mas recusou a interferência direta da Áustria em sua justiça. A resposta foi considerada insuficiente por Viena, que em 28 de julho declarou guerra à Sérvia, ato que desencadeou o efeito dominó das alianças, levando então aí a guerra generalizada. E então nós temos aí esse período que a guerra ela se espalha, tá certo? Por essa parte da Europa. Após aí a Áustria-Hungria declarar guerra à Sérvia, em 28 de junho de 1914, o mecanismo das alianças militares, a Tríplice Entente, Grã-Bretanha, França e Rússia, e a Tríplice Aliança, Alemanha, Áustria-Hungria e Itália, e os planos de mobilização pré-estabelecidos transformaram um conflito regional em uma guerra continental, né? E em seguida, claro, mundial. Então, nós temos aqui, olha só, para vocês terem, né, acompanharem, então, trago para vocês, então, exatamente esse estopim, então, da guerra, tá certo? Como lhes disse, nós temos, então, ali, né, os aliados, tanto ali do pan-eslavismo como do pan-germanismo, começando ali, não é mesmo, a tatear o território, começando então aí exatamente este conflito então mundial. Eu defendo a política de alianças. Então nós vamos ver exatamente este conflito que começa então aí em 1914 e dura até 1918, tá certo? Então, nós temos a Rússia, como protetora então, dos eslavos, ela mobilizou suas tropas em apoio à Sérvia, ativando seu acordo com a França. Temos a Alemanha, a partir do 1º de agosto, exigiu que a Rússia suspendesse a mobilização. Como não houve aí, né, mesmo recuo, declarou guerra à Rússia e os 2 dias depois à França. Então, olha só, aquele caldeirão de pólvoras começa realmente aí a dominar então, aí a Europa. E fora isso, nós temos também a invasão da Bélgica, tá certo? Em 3 de agosto, a Alemanha executou o plano Schlieffen, ataque rápido à França via, então, Bélgica neutra, levando a Grã-Bretanha a entrar na guerra em 4 de agosto para defender a neutralidade belga. Então, né, é o caldeirão ali dominando então esse cenário aí europeu. E vamos então agora falar exatamente sobre as fases desta Primeira Guerra Mundial. Acompanhem comigo, nós temos num primeiro momento a Guerra de Movimento,
que ela começa em 1914. Temos aí o objetivo principal, que era o quê? A Alemanha, com o Plano Schiffen, pretendia, então, aí derrotar rapidamente a França e a Rússia, mas a invasão da Bélgica, a resistência francesa e a mobilização russa frustraram este plano. E aí a gente tem o evento-chave, né? Que é o que aí? A invasão alemã da Bélgica e avanço sobre a França, tá? Então, que são as rivalidades aí entre França, principalmente ali, e Alemanha, tá? Então, nós temos aí a Batalha do Marne, que é setembro de 1914, confronto crucial no início da Primeira Guerra Mundial, onde os exércitos aliados francês e britânico derrotaram as forças alemãs, impedindo a invasão alemã à França. E, por consequência, a captura, então, aí de Paris. Neste plano era exatamente o quê, não é mesmo? As forças alemãs conseguirem aí capturar, não é mesmo, uma boa parcela da França. Mas a gente vai ver, não é mesmo, que essas brigas elas acontecem, não é fácil de conseguir, então, aí realmente, né, alcançar logo de primeira os territórios, tá? Exatamente por isso. Lembra lá da política dos aliados, né? A gente tem, então, esse plano aí meio que frustrado. Temos que também falar para vocês sobre a Frente Oriental, que é, então, aí uma importante praça de guerra que envolveu Áustria-Hungria, Alemanha e Império Otomano e Bulgária, além da Rússia, que avançou, mas foi derrotada aí na Batalha de Tannenberg. Tá? Então, percebam as várias frentes, os vários fronts, como chamam, né? Que é, então, aí o quê? Esses pontos aonde a gente vai guerrear. Olha que imagem bonita eu trago aqui para vocês, que é exatamente, né, as guerras de trincheiras. Eu vou cavando, então, ali, tateando o território, e nesse primeiro momento aqui, né, a guerra de trincheira é aquela guerra homem a homem, por isso que vocês têm aí nessa imagem. Cava-se, teoricamente, né, grandes buracos, vamos dizer assim, né, caminhos para poder, então, avançar para o lado, né, do seu inimigo. Então, vamos falar agora sobre as principais fases, então, desta primeira guerra, tá? Que é, então, essa guerra de trincheira, que ela é de 1915 a 1917, aonde a gente vai ter o quê? De certa forma, uma estagnação, tá? Frentes imobilizadas, trincheiras na França, Itália e nos Balcãs. Temos, então, aí como um evento-chave, olha só o quê? Né? A Batalha de Verdun, que ela é de 1916, ofensiva alemã contra os franceses, com o objetivo, então, aí de desgastar as forças francesas, enquanto a Batalha de Somme, né, de 1916, foi uma ofensiva anglo-francesa que pretendia aliviar a pressão sobre Verdun, né, e romper as linhas alemãs. As batalhas levaram a milhões de mortos sem que houvessem avanços. Tá? E detalhe, morreu, estamos lá dentro dessa, né, guerra de trincheira. Fica lá o corpo, decompondo. Por quê? Porque era difícil fazer nessa retirada. Então, perceba também que esta Primeira Guerra Mundial, ela é uma guerra que mostra, então, não é mesmo, para toda essa Europa, e principalmente para quem está participando das guerras, o quanto é difícil você lidar, não é mesmo, ali, teoricamente, então, né, nessa visão ali, tato a tato, então, ali com a guerra, tá certo? Então, ó, vamos falar agora sobre a entrada, então, da Itália, que ela é de 1915 e Romênia, 1916, ao lado da Tríplice Entente. E nós temos também, então, nesse período, a Revolução Russa de 1917, porque a Rússia, ela sai da guerra após o Tratado de Brest-Litovsk. Tá? Por quê? Porque ela vai ter, então, a Revolução Russa acontecendo lá no seu território. Então, teoricamente, ela não pode continuar, então, nesta Primeira Guerra. E vamos, então, aí falar sobre a fase final, que ela é de 1918. E é o qual é a grande virada, então, não é mesmo, dessa fase final, então, da guerra. É aí a entrada, então, dos Estados Unidos da América, né, que entram na guerra, tá? Em 1917, após ataques alemães a navios. Então, nós temos aí as ofensivas decisivas, que são o quê? A Segunda Batalha de Marne, de julho de 1918, foi a última grande ofensiva alemã,
na frente ocidental durante a Primeira Guerra Mundial. Mas os aliados contra-atacaram, o que resultou numa vitória aliada, marcando então o fim das ofensivas alemãs e o início então deste declínio, né, do Império Alemão, tá certo? Temos então aí a rendição da Alemanha em 11 de novembro de 1918, formalizada com a assinatura do armistício de Copenhague. Estabeleceu então o quê? As condições então da paz, tá certo? E olha só uma parte bem interessante que é o quê, né? Esse Tratado de Versalhes. Então, observem aqui, olha só que cena interessante. Extra, extra, extra! Compre o CMA Notícias! Acaba de ser assinado o tratado que põe fim à Primeira Guerra Mundial. Então, nós temos aí temos então aí o fim então desta Primeira Grande Guerra Mundial. Exatamente por isso nós estamos aqui exatamente dentro do Palácio de Versalhes, porque o nome do tratado assinado foi exatamente o Tratado de Versalhes. Ele foi assinado então em 28 de junho de 1919, considerava que a Alemanha responsável então aí pela Primeira Guerra Mundial, atribuindo-lhe a culpa pela eclosão do conflito e pelas consequências subsequentes. Esta cláusula de culpa, conhecida como a cláusula de culpa, estava contida no artigo 231, então, do tratado. A Alemanha ela foi obrigada a pagar pesadas indenizações aos países vencedores, o que causou uma grave crise econômica no país. A Alemanha também perdeu seus territórios em diversas regiões, como Alsácia-Lorena, devolvida à França, cheia, inclusive, aí essa parte, então, aí a Alsácia-Lorena de minerais. Então, a Alemanha devolve para a França parte da Prússia Oriental cedida à Polônia, além de outras regiões que foram transferidas para a Bélgica, Tchecoslováquia e Dinamarca. E aí nós temos, então, aí as consequências, então, dessa guerra. Temos, então, consequências geopolíticas. Temos o fim de 4 impérios, né, que seria, então, o Império Alemão, Austro-Húngaro, Otomano e Russo. Temos novos países começando a surgir, como a Polônia, a Tchecoslováquia, a Iugoslávia e Estados Árabes sob o controle europeu. Temos também aí a ascensão dos Estados Unidos da América como uma potência global. E lembrem-se, a guerra ela acontece na Europa e, teoricamente, os Estados Unidos eles estão em outro continente. Exatamente por isso, então, eles também vão sair como uma potência global. Temos, então, aí essa parte então, econômica como consequência da guerra, que é o quê? A destruição da Europa, cidades arrasadas, dívidas de guerras imensas, tá certo? Hiperinflação na Alemanha, 1920, devido, então, aí às reparações, tá? Hiperinflação porque a Alemanha ficou destruída, foi culpada pela guerra, não é mesmo? Temos também aí, fatores sociais e culturais, como, por exemplo, a mortalidade, estima-se que em 10 milhões de mortos e em 20 milhões de feridos. Geração perdida, termo criado para descrever os jovens que viveram a Primeira Guerra Mundial e as suas consequências, marcadas por um profundo trauma emocional e social, avanços tecnológicos, tanques, né, aviões, armas químicas, como gás mostarda, entre outros, tá certo? Então, olha só, percebam aí que a guerra ela foi devastadora para todos os países que estavam na Europa. E lembra, quem é o país que está lá fora e, teoricamente, está mandando recursos para a guerra, mas eles não estão ali na Europa. É exatamente os Estados Unidos. Então, perceba que esta Europa ela ficou arrasada e exatamente por isso também que os Estados Unidos saem como uma das grandes potências mundiais. Após aí o fim, então, da Primeira Guerra Mundial, eu atingi o meu objetivo, que era exatamente trabalhar esse período do neocolonialismo e, claro, a Primeira Guerra Mundial. E por aqui, então, a professora se despede.